Olá, bem-vindo de volta, meus caros viajantes do futuro sombrio, para mais um episódio da lore do milênio de 40.000. E eu tinha prometido para vocês, meus amigos aqui do canal, que um dia eu ia falar das armas mais roubadas do futuro. Sim, eu falei, acho que faz um ano e meio já isso, porque eu esqueço. Mas aí eu tava pensando em um assunto legal para fazer hoje, porque eu tô trabalhando num vídeo de um certo Primarca meio Smurf, que alguns aqui talvez queiram, só que os vídeos dos Primarcas é um pouquinho mais difícil, demorado e exige mais pesquisa para trazer uma história mais completa. Então, até lá, você vai ter que se contentar com um poder de fogo absurdamente roubado. E hoje nós vamos falar de algumas das armas mais absurdas do futuro. E as armas pertencem aos Necrons, a facção mais antiga do universo, que tá viva, né? Os antigos se foram, risos em Necron. E vamos falar especificamente do absurdo que é o poder de fogo que esses robôs que se regeneram trazem pra batalha. Primeiro, só uma nota, eles têm algumas armas especiais das unidades de herói e elite que eu não vou trazer. Eu vou trazer apenas as armas mais absurdas, tipo totalmente fora da casinha. Mas apenas saiba que os heróis e os líderes dos Necrons também têm armas que são capazes de efeitos em miniatura de algumas das coisas que a gente vai ver aqui, além de que elas também têm um simbolismo, tipo, porque é como se tu simbolizasse liderança, cargo e domínio. Então tem tudo isso também. Apesar de eles serem robôs, eles são uma sociedade bem estratificada entre robôs que obedecem e robôs que mandam. Os robôs que obedecem hoje já meio que perderam totalmente a sua... no caso, como é que eu posso explicar? Não vou dizer capacidade cognitiva, porque eles são capazes de entender e resolver problemas simples, tipo atravessar um obstáculo, mas a sua personalidade, os seus interesses, a sua emoção, muito disso já se perdeu. Aliás, durante a própria transformação foi perdido. Alguns dizem que é porque eles não tinham o mesmo poder de resistência mental que a elite dos Necrons. Outros dizem que o pessoal da elite dos Necrons teve uma transformação diferente, fazia parte do acordo. Não saberemos ao certo. Independente, os que mandam, os líderes, os antigos nobres dos Necrons, têm equipamento ainda melhor do que o que tu vai ver hoje. Então é algo perfeitamente balanceado. Por quê? Você aí da guarda militar, da Astra militar, não quer dizer da guarda imperial, perdão, você com a sua baioneta e com sua arminha de energia que tem 200 tiros e cada um deles consegue fazer um leve bronzeado num orc. Quando tu vê as armas do Necron, vai dar uma invejinha sim. Porque se o humano tivesse isso aí na mão, aí ia ser diferenciado. E também, um outro adendo, existem coisas roubadas no 40.000. Os orcs se adaptam e crescem em combate, e eles acreditam que a coisa funciona e ela acaba funcionando. Os tiranídeos têm uma massa infinita de incontáveis mundos que eles já consumiram, e aquela biomassa tipo atropela e consome tudo no seu caminho. Os super soldados da humanidade têm órgãos que seriam impossíveis, eles se regeneram, vivem no vácuo espacial. Os caras conseguem fazer um absurdo. Mas não é nada comparado às armas dos Necrons. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre isso aí. Primeiro de tudo, a mais básica e padrão das armas Necrons, as armas Gauss. O que são as armas Gauss? É o termo genérico para armas de energia dos Necrons. Arma de energia, Lorde. A guarda imperial também tem arma de energia. Então tu pega
uma arminha laser e tu atira, digamos, num Lemon Russ, um tanque Lemon Russ, não o Primarca Lemon Russ, tu atira num tanque Lemon Russ aí que tá quebrado, não tá funcionando, só pra ver o que faz. Vai derreter um buraco mais ou menos do tamanho do teu dedão, um pouquinho menor, e ele vai derreter o ferro e rapidamente o ferro vai esfriar e vai ficar uma marquinha da onde tu acertou de ferro derretido. Não penetrou a armadura de 100mm ali de metal reforçado do tanque, mas tu atirou, né? Foi ali, tá vendo? Aí vem um Necron do teu lado, né? Se ele não te matar, e ele atira no mesmo tanque e abre um buraco do tamanho mais ou menos de 3 bolas de basquete, entendeu? Tipo, uma em cima da outra, tu junta as 3, aquelas bolas de pilates, sabe? Aquelas grandonas que o pessoal sobe em cima. Então, aquelas bolas gigantes, aí abre um buraco daquele tamanho, derrete, queima tudo por dentro, e aí tu diz, não, a arma de energia é levemente diferenciada. E quando isso aí atinge algo orgânico, aí é mais bonito ainda, porque não é só derreter. Ela vai te tirando as moléculas, entendeu? É uma energia tão grande, que ela afeta a ligação molecular. É como se tu derretesse o que tu atingisse, e se for algo de carne e osso, tu vai tirando a camada. Tipo, imagina uma luz verde extremamente intensa, um feixe de luz verde, que quando atinge a pele do ser humano, tira primeiro a pele, depois os músculos, depois os ossos, e tu vira pó, entendeu? Tipo, é absurdo, tipo, é igual aqueles filmes de ficção antigo, que o ETzinho soltava um raio laser e a pessoa virava um esqueletinho. Basicamente isso, só que bem mais legal e visualmente mais bonito também, porque o raio da cor verde, a cor mais, é a melhor cor de todos, os orcs concordam. Então, é uma arma de energia de um nível extremo, tamanha energia dessas armas que até hoje os adeptos mecânicos tentam copiar, porque mesmo sendo tecnologia alienígena, é Arctech, é uma tecnologia antiga, então eles gostam de tecnologia antiga, eles dão uma pesquisadinha. Alguns diriam que é heresia tecnológica, outros não importa. Quando tu vê uma arma dessa e o poder de fogo que ela causa, tu iria querer ter uma igual, e os mecânicos tentaram várias vezes pegar a tecnologia dos Necrons e fazer meio que uma deconstrução e remontar de novo e tentar entender como ela funciona, mas não dá. Todo tipo de energia que a gente bota faz a arma derreter. É impossível, ela não consegue. Tu não consegue replicar a arma, tu não consegue fazer uma engenharia reversa. E foi tentado, te juro, foi tentado várias e várias vezes, mas a gente não chegou a fazer esse feixe de energia, porque na verdade a arma do Necron, ela não necessariamente emite energia, ela suga energia. É uma coisa estranha, é esquisito o jeito que ela atua, mas é como se ela puxasse a energia das moléculas e criasse um calor absurdo nesse processo. É algo que fisicamente a humanidade não conseguiu fazer, meio que desafia as leis da nossa realidade. Até tem algumas armas Necron que desafiam totalmente as leis da nossa realidade e da física em si. E as armas Gauss são divididas nas Gauss Flayers. A Gauss Flayer é o rifle comum, é a arminha básica, é o rifle da infantaria que tu vai ver por aí. Os Flayers geralmente têm um cano só e eles costumam ter uma baioneta na ponta, mas a baioneta é o ponto fraco. Você, humano, provavelmente vai conseguir ser melhor no mano a mano do que o robô, porque a baioneta dele não é nada assim, ó, que especial, enquanto a sua baioneta foi benzida ali pelo imperador com uma aguinha benta. Então você tem certeza que a sua baioneta é superior. Ele pode ter um poder de fogo extremamente acima do seu, mas na porrada, a humanidade se garante. Provavelmente vai morrer antes de chegar perto dele, sim, mas se tu conseguir chegar, tu vai
bater a tua baioneta no Necron, e aí tu vai lembrar que tu não tá enfrentando uma coisa orgânica, ele é um robô, então, né, que dano a tua faca vai causar nele, não sei te dizer, espero que tu seja muito, muito forte. Se tu for de Catachan, tu vai destruir o robô, se tu não for, lamento, a tua facada ele só vai te olhar torto, enquanto ele bate de volta pra te matar com a arma dele. Mas esse, o Gauss Flayer então, é o padrãozinho, é o básico. Existe algumas unidades de elite na infantaria dos Necrons que costumam usar os Gauss Reapers. Os Reapers sacrificam um pouco o alcance do Gauss Flayer para ter mais cadência, para atirar mais rápido, e com isso também para não superaquecer o barril, o cano da arma, eles utilizam 2 canos que atiram um depois o outro para dar o tempo da arma esfriar, porque ela derrete se for muito, muito usada. Por isso, elas têm uma cadência lenta. Então, comparada com a tua arminha lá, você consegue descarregar os 200 tiros bem rápido. Essas aqui vão atirar mais devagar. Claro, quando atira, faz um estrago absurdo. Os imortais, que é a elite da infantaria dos Necrons, eles costumam usar como padrão os Gauss Blasters, que basicamente é uma versão mais poderosa e de alcance semelhante ao Gauss Flayer convencional, além de armas Tesla, mas eu vou falar disso mais pra frente, e os Destroyers, que são os Necrons que vivem pra lutar. Eles são como se fossem campeões de soldados Necron, só que eles foram modificando porque o corpo deles é necroderme. É um tipo de tecido metálico vivo que consegue mudar, e eles foram se transformando em literalmente máquinas de matar, e eles costumam possuir como é que eu vou te explicar? Uma versão do tamanho dos canhões de laser imperial que a humanidade denominou de Gauss Cannons, né? Porque a gente não é tão criativo assim. E esses canhões de Gauss Imperial, de Gauss Necron, eles causam um dano absurdo. Você com o seu canhão laser atira naquele mesmo Lemon Russ do negócio anterior, do exemplo anterior, e você faz um buraco e atravessa ele, e aí você fica todo feliz. Aí vem um Necron Destroyer, provavelmente ele mata todo mundo que tá ali, mas se ele atirasse no mesmo tanque que você fez um buraco de fora a fora com a sua arma de laser imperial, não vai ter mais tanque. Entendeu? Vai ficar só a parte de baixo derretida do metal, porque ele vai destroçar o negócio. É algo descomunal. Uma arma dessa consegue ser uma ameaça até para um Astarte. E aí que tá, Lorde, isso é meio roubado. Como é que a gente vai lidar com essas armas? Tem uma coisa que a gente pode usar. A armadura em si consegue absorver parte desse calor e levaria um tempo ou tiros sucessivos para poder totalmente penetrar uma armadura muito boa da humanidade. Então os nossos Astarte conseguem sobreviver a essas coisas, e como eles se movimentam extremamente rápido, eles conseguem sair do eixo do tiro e atirar de volta. Então daria para usar Astartes contra os Necrons. Infantaria, como a cadência deles é menor do que a nossa, tu pode simplesmente sacrificar corpos naquela tática Zap Brannigan, que se os robôs têm um limite de conseguir atirar, a gente simplesmente manda mais gente que eles podem matar e nós vencemos. Genial, esse cara merece uma medalha, tem muito futuro no comando da Guarda Imperial. Então, existem vários e vários tipos dessas armas. Existe o canhão pesado de Gauss, que é exatamente o que você está imaginando, uma versão maior do canhão de Gauss. Existem armas que são combinadas com 3 para ter uma cadência de tiro maior, e geralmente ou ela vai ter mais penetração de armadura e dano, ou ela vai ter mais cadência de tiro e reduz o alcance em troca. Mas é um balanço de uma arma que, se pegar em algo que não tem armadura, ou que usa os nossos coletinhos de flak vest da guarda, você não vai ter um dia bom. Na real, provavelmente não vai ter nem mais um dia depois de ser atingido por isso aí. Tem como sobreviver esse negócio? Tem. Se ele não te acertar
no peito, na perna, na cabeça, na parte próxima do braço, digamos no dedinho, tu vai ter queimaduras muito, muito severas, mas talvez tu sobreviva. E talvez, né? Não sei, depende se outros Necrons vierem atrás. Mas em geral, tu poderia sobreviver, em teoria, a um tiro desses. Sim, e se tu tem a armadura, talvez tipo uma armadura carapaça, a armadura pode absorver o negócio e derreter a armadura e tu só ficar com queimaduras severas e não morrer. Sim, pode, se for um Gauss Flayer basiquinho da infantaria básica dos Necrons. Talvez sim, mas não considere que a probabilidade tu sobreviver é isso aí. Independente da armadura normal que tu tiver, a armadura de energia é outra coisa. A armadura convencional da guarda, não, só não. E se for as armas mais pesadas, menos ainda. E existem algumas variantes especiais que eu quis trazer aqui só para te saber que elas existem. Existe os Flux Arc. O que é o arco de fluxo? Os fluxos de arco de Gauss, eles são uma defesa automática. Os Necrons, por motivos óbvios, têm várias defesas automáticas, porque estão dormindo, né, a maioria deles. E eles têm transportes gigantescos que vão de um local a outro no campo de batalha ou em planetas diferentes e criam portais. Na real, esses portais não são criados, já existem, eles simplesmente roubaram os portais e colocaram ali dentro. E esses portais fazem tipo um webway, tu passa de um ponto a outro do universo de forma instantânea. E com isso, os Necrons conseguem levar o exército deles do fundo de um mundo tumba para um planeta onde eles estão invadindo instantaneamente, sem precisar de nave, sem precisar de carga, de logística, que eles já estão onde eles querem e eles simplesmente se transportam em um portal. E se precisar se retirar, eles entram no portal e vão embora. E esses portais geralmente têm essas armas de defesa, além de tu vai encontrar elas nos mundo tumba e nos corredores estreitos. Essas Gauss Flux Arc não passam de 3 armas padrões, os Gauss Flayers, interligados, e eles atiram juntos. Então se não vai ter tanta penetração de armadura, com 3 no mesmo lugar, boa sorte sobrevivendo a isso aí, boa sorte mesmo. E existe também versões com maior penetração e foco do laser, permitindo que ele atravesse a armadura com mais facilidade. E nesse caso eles são chamados de Gauss Exterminators. Basicamente eles costumam ficar em pylons, que seria uma torreta de defesa automática que concentra o fluxo de Gauss em um ponto único, capaz de aquele ponto ele atravessa o que tiver, mesmo um tanque ou um Space Marine vai ser atravessado por aquele feixe de Gauss e provavelmente vai morrer. E existe, óbvio, porque tamanho é documento sim, uma arma gigante de Gauss chamada o Gauss Obliterator. E sim, ele fica num monolito, numa desses transportes Necron, chamado Monolito do Fim do Mundo, Doomsday. Tipo, se é pra destruir com estilo, e os Necrons sabem causar morte e devastação. E, então, cara, é o filho sempre pode ter uma arma maior, tu vai ter uma arma maior, tá? Então, entendi. A arma básica deles é uma versão extremamente potente das armas de energia, uma coisa que o Império não chega nem perto e que consegue causar uma devastação no inimigo. Sim, essa é a variação da arma básica. As armas Gauss para os Necrons seriam a mesma coisa que as armas LAS para o Império. Agora a gente vai para as armas um pouquinho mais intensas. Assim como as armas Gauss estão para a arma de LAS, as armas de plasma imperial estão para as armas de calor dos Necron. O que é uma arma de calor? Ela gera um feixe parecido com a nossa arma de plasma e causa um dano absurdo. Se as armas Gauss têm
não é fraqueza, né? Mas uma dificuldade de penetrar a armadura com muita velocidade. As armas de calor acabam com esse problema. Elas vão derreter camada, mais camada, mais camada, mais camada de armadura, permitindo que eles penetrem defesas, bloqueios, tanques super pesados com uma facilidade imensa. Isso aí vai ser levado pelo Necron no campo de batalha? Algumas vezes sim, mas se é para levar uma arma nesse porte, é muito mais legal tu andar com um Triarch Stalker. Os Triarch Stalker aqui, uma imagem comparado com um super soldado, para te ter uma noção do nível de absurdo que é isso aí. Então tu imagina uma arma de plasma gigante atirada por um robô que se regenera e que tá pilotando outro robô. Porque sim, simplesmente porque sim. E esse mecanismo consegue destruir e devastar veículos blindados imperiais de qualquer facção, não importa. Na verdade, até mesmo escudos Void de titãs e coisas assim podem falhar com a imensa energia transferida por esses projéteis. Por isso, é um perigo até mesmo para cavaleiros imperiais e titãs menores. Cuidado com essas coisas. Mas ok, entendi. Então os Necrons têm uma versão mais potente das nossas armas de energia, em geral, incluindo as de plasma. Isso seria meio que uma simplificação. É porque eu tô falando aqui para te entender, mas elas funcionam de jeitos diferentes, mas o princípio é o mesmo, é gerar um calor imenso e calor mata, né? Então, derrete o que tiver. Isso vai penetrar com um feixe de energia concentrado qualquer coisa que tá na frente. Então beleza, mas morrer queimado, né, vai ser instantaneamente evaporado por essas coisas, então não deve nem doer tanto, acho mais tranquilo que levar um tiro. E não é mais tranquilo que levar um tiro ser evaporado, mas em si, de um jeito ou de outro, você, recruta da guarda, já tem o futuro garantido. Por isso que é bom tu tá com a alma segura com o imperador, porque o teu corpo, meu amigo, no campo de batalha do futuro, a gente não consegue garantir o seu retorno. E para aumentar ainda mais o dano e o medo no inimigo, eles também possuem armas que a humanidade chamou de armas Tesla. Por que armas Tesla? Porque de algum jeito nós não sabemos como esses robôs malditos desenvolveram um jeito de controlar energia. Tá, peraí, como assim controlar a energia? Tipo, eles controlam a corrente? Não. Eles controlam o maldito raio. Eles podem fazer um raio atingir aonde eles querem. Vai a merda, não pode ser. Sim, exatamente. Então, claro, não é um raio natural, é um raio de energia concentrada que torra o que encosta. Essas armas têm vários tipos e vários modelos. Existem essas armas defensivas, então imagina você e sua equipe entrando num mundo tumba para tentar botar as suas mãozinhas de adepto mecânico em algum tipo de tecnologia perdida. De repente, enquanto vocês caminham, sem querer tu atravessa uma barreirinha de laser e ativa uma arma de Tesla. O raio dispara, queima vocês todos e mata instantaneamente toda a equipe. Os Necrons são levemente roubados. Detecte a armadilha sempre quando você estiver andando num calabouço. Sempre faça isso. E claro, assim como sempre dá para fazer uma arma maior, existem variações maiores das armas de Tesla. Com certeza, existem variações delas em veículos, em naves e em tudo quanto é coisa, mas a maior que eu consegui achar foi a das naves dos Necrons, chamada Lightning Arc. Como isso funciona?
Imagina, no vácuo do espaço, uma nave se aproxima da tua e ela desaparece do radar. Depois ela aparece de novo logo em cima de ti. Não encostando, óbvio, mas tipo muito próximo na questão espacial. Por quê? Como é que ela desapareceu do radar? Porque os Necrons têm tecnologia de camuflagem? Tem, todas as facções têm uma certa tecnologia de camuflagem, mas a dos Necrons é um pouquinho diferente, porque eles entram e saem da realidade. Ele não entrou no imaterial, ele simplesmente desaparece e volta, como se ele entrasse em outra dimensão e voltasse. Então ele sumiu e apareceu. Não deu tempo nem de tu se defender, nem preparar as armas, nem entender o que estava acontecendo. E quando essa nave gigantesca está próxima de ti, ela ativa um campo de energia, tu vê as leituras de energia indo das alturas e de repente o raio é atingido direto na tua nave e ele começa a cortar metros, depois quilômetros de armadura. É como se fosse um feixe de energia controlado que vai torrando e queimando tudo que encosta. Cara, é absurdo a arma deles. Então eles utilizam essas armas Tesla num nível até espacial. E Necron não é nada roubado. Eu já disse também que tudo que eles têm é feito de necrodermis, que é esse tecido metálico vivo e que regenera? Não falei? Pois é, eles regeneram. Boa sorte matando esses bichos aí. E, claro, por quê? Todo mundo no 40.000 tem que ter arma de mano a mano, porque legal, né? E também porque uma hora ou outra tua munição pode acabar, ou aqueles humanos malditos podem querer vir na baioneta e ficar batendo a baioneta contra o nosso metal. A gente tem que usar armas um pouquinho roubadas também. Os Necrons possuem armas chamadas Hyperphase. O que é isso? Eu não disse que as naves deles conseguem entrar em outra dimensão e voltar? Pois é, as armas de energia deles, as lanças, espadas e tudo mais, também conseguem fazer isso. Então, digamos que tu tá um Astarte ali, um super soldado, e tá super feliz com a tua armadura. De repente o Necron vem e enfinca a arma dele no teu peito. A armadura, ela simplesmente atravessa e ela volta a se materializar na realidade dentro do teu peito. Ela ignorou a tua armadura e foi direto para os órgãos vitais. Os Necrons conseguem fazer isso? Sim, é bem fácil para eles, extremamente tranquilo, mal e porcamente uma inconveniência, cortar a armadura com armas de mano a mano, porque simplesmente eles ignoram a existência da armadura e vão direto para aquela coisinha orgânica mole que tá embaixo. Com isso, eles vão te devastar e destruir. Pode cortar o teu pescoço e tu ainda tá de capacete, a armadura ali protegendo o pescoço, mas tu morre igual, porque ele atravessa a armadura e corta só o tecido orgânico. Nada roubado, achei extremamente balanceado. E existe uma variação única chamada Obsidax. A Obsidax é uma espada toda preta, feita de um material especial chamado antimatéria. Essa espada especial é um símbolo de uma das dinastias e ela serve já na época antiga dos Catan, que eram os deuses que escravizaram os Necrons, depois os Necrons escravizaram os deuses. Essa arma vem dessa época e ela já matou incontáveis inimigos da dinastia Minarf. Eu não vou nem tentar falar o nome das dinastias do Necron, mas tem uma coisa a mais. As armas deles, basicamente essas Hyperphase, são como se fossem as armas de energia dos Astarte, só que com essa, porém, um extra de melhor penetração de armadura, porque né, eles ignoram o metal, eles podem atravessar direto por orgânico. E essas armas especiais não são necessariamente as mais efetivas, mas elas têm um valor simbólico. Por quê? Porque é legal, sim, porque é legal, mas também elas trazem uma gravidade
cartaz, um peso para os líderes dos Necrons, e geralmente as guardas do Lich, que é o nome da guarda de elite deles, vai costumar usar essas armas de mano a mano, não por elas serem as mais úteis para matar o inimigo, mas sim porque elas são símbolos da nobreza, da honra, da tradição e da dinastia em si, e do cargo de liderança daqueles que eles protegem. Então, mesmo sendo robôs, eles ainda mantêm essa tradição e eles precisam impor o respeito, e não há jeito melhor de impor respeito do que essas armas absurdamente roubadas. Gostei, achei legal, queria ter uma arma Necron. Lamento, mano, não vai ser fácil pra ti. Apenas os Necrons conseguem usar elas com eficiência. Como eu disse, por mais que a humanidade tenta copiar ou fazer parecido, nunca fica igual. Não adianta. Os adeptos mecânicos fizeram várias coisas, várias descobertas estudando a tecnologia Necron, mas a gente nunca conseguiu copiar a mesma qualidade e eficiência da deles, porque essas armas são fora da realidade, cara. Elas atravessam malditas dimensões. Não dá, é uma coisa fora da nossa física. A gente não consegue entender como os Necrons conseguiram essa energia para fazer isso, porque todas elas consomem uma energia absurda, e da onde eles tiram essa capacidade de criar armas tão quebradoras da realidade. E, claro, falando nesse tipo de arma transdimensional, assim, que foge totalmente da nossa compreensão física da humana, existem coisas que para os Necrons, cara, isso aqui era parte de trabalho, entendeu? Isso aqui não é nem um negócio avançado militar. Existem, por exemplo, nos constructs, nos organismos autônomos deles, que fazem a manutenção, a limpeza, o reparo dos mundos Tumba. Eles possuem armas que conseguem quebrar as moléculas do que eles comem. Por quê? Digamos que tinha um mundo Tumba e teve um desabamento ali, tem uma pedra para remover. Em vez de tu simplesmente tirar a pedra do lugar, não, vamos mandar um monte de pequenos robozinhos autômatos que vão comer aquela pedra, tirar as moléculas dela, usar as moléculas para outras produções, e assim a gente já vai minerar e limpar o local ao mesmo tempo. E existem armas baseadas nessas ferramentas, e caso necessário, essas ferramentas dos Necrons podem ser usadas contra os inimigos. Uma das mais comuns é os Transdimensional Beamers, o raio transdimensional. Eu tenho dificuldade de falar transdimensional, me trava a língua, mas o raio transdimensional, ele consegue tirar as moléculas de um ponto e levar para uma dimensão que eles chamam de pocket, uma dimensão bolso, onde ela fica armazenada até o Necron querer usar de novo, no caso o robô botar de volta no mundo real. Então digamos que um desses atira um desses raios e ele pega a tua cintura, o resto do teu corpo fica. A tua cintura vai ser transportada para outra dimensão, então né, tu vai morrer porque teu corpo foi cortado no meio, mas aquela parte do teu corpo cortado no meio, não se preocupe, está guardada em uma dimensão paralela, segura, para quando o Necron quiser jogar para fora, ele vai jogar provavelmente numa vala comum para se livrar da sujeira. Então eles são, cara, como se fosse um robô de aspirador, só que em vez de aspirar com ar, eles aspiram com um raio de antimatéria que destrói tudo que encosta. Uma coisa balanceada, uma coisa padrão. Isso, e como eu disse, isso é o robozinho básico de manutenção. As Canoplex Scarabs seriam os escaraveiros Canoplec. Eles são pequenos automatons que fazem um monte de coisa no mundo Tumba, mas um efeito extremamente útil deles
é limpar sujeira, e eles limpam a sujeira usando pequenas armas que tiram e destroem moléculas. Então, vamos dizer, tu teve uma batalha, depois disso vai encher desses bichinhos, eles vão destruir tudo que estava ali na batalha e usar a matéria-prima na forma molecular. É como se fosse tipo formigas assim consumindo o inseto, só que em vez de formigas consumindo o inseto, robôs autônomos que destroem as moléculas do que eles comem, né? Não tem como explicar isso aí visualmente, porque isso é totalmente fora da realidade. E existem também armas de mano a mano baseada nesse efeito transdimensional chamadas Void Blades. As Void Blades, elas cortam e tiram, porque ela passa de uma dimensão para outra e ela corta e leva o que ela cortou para outro lugar. Não me pergunte onde isso vai, mas vai te matar. Com certeza. Imagina tu ser atingido isso, tipo no peito, o teu coração e o teu peito vão para outra dimensão, um buraco fica formado e o resto fica aqui. Não é legal, mas não é legal mesmo. Existem raios maiores desses aí que às vezes conseguem transportar um humano inteiro para outro lugar, só que lá tu vai morrer de fome ou talvez não tenha nem oxigênio, então em outra dimensão tu vai com certeza morrer. Mas não se preocupe, tem vários jeitos ainda piores de morrer contra os Necrons. Existem armas chamadas pulsos gravitacionais. Peraí, Lorde. A humanidade também tem isso. Nós também temos armas gravitacionais. São raras, mas nós também temos. Verdade, nós também temos. Só que a dos Necrons tem uma potência, um alcance, uma energia bem maior que a nossa. Por quê? Porque eles usam para alimentar isso aí energia que eles tiraram dos fragmentos dos Catan. Então, isso, o que ele faz? Basicamente, imagina que tu tá lutando numa espaçonave, num caça ou num bombardeio, e aí tu tá indo em direção à linha dos Necrons para fazer um suporte próximo e jogar os teus mísseis e atirar na linha dos Necrons para ganhar tempo para a infantaria. A Força Aérea Imperial finalmente fazendo seu trabalho e ajudando os soldados que estão lá derretendo contra as linhas de frente dos Necrons. E aí os teus aviões, de repente, tu perde a comunicação com a torre, o avião não responde mais nada e todos os aviões que estão voando contigo são jogados pro chão com toda a força. É isso que faz o pulso gravitacional. Ele basicamente desliga a gravidade ou aumenta ao máximo e o avião começa a funcionar tudo errado e depois é arremessado contra o chão com uma força gigantesca. Tipo, do nada vem uma força que arremessa ele e esmaga ele contra o solo. Com isso, eles conseguem neutralizar força aérea inimiga de um jeito simples, fácil e prático. Tudo que tu precisou foi criar uma anomalia gravitacional em uma boa parte do planeta e destruir tudo que voa. Muito simples. Os Necrons, como você vê, eles prezam sempre pelo jeito mais fácil de lidar com o problema. Obviamente que isso é bem mais fácil do que tu ter a tua própria espaçonave, se tu pode só mudar a gravidade do planeta. Muito mais simples mesmo. Parabéns, Necrons, por mais uma solução fácil e rápida para um problema. Além de ser extremamente roubado contra a Força Aérea, eles também possuem armas chamadas armas de partícula. O que faz essas armas de partícula? Elas emitem um feixe quase que invisível que quando atinge alguma coisa que imagina, não sei se vocês conhecem antimatéria, o buraco negro, por exemplo. Ela atinge algo, ela cria uma anomalia que suga a matéria e explode com uma potência de tipo, imagina o teu corpo sendo sugado para dentro com a força tipo do mesmo submarino Titanic 2 lá que foi ver o Titanic, com a mesma pressão de fora, o teu corpo vai ser sugado para um ponto e depois ele explode na mesma proporção para fora. Basicamente isso. Para que isso?
Porque eles podem, eles têm antimatéria, eles têm armas de antimatéria, eles mandam matéria negativa e criam uma anomalia na energia e fazem tipo um literal buraco negro, e destrói o negócio de dentro para fora, aonde atinge, claro, miniatura, mas mesmo assim é o suficiente com certeza para matar o que isso atingir. E por quê? Porque tudo isso aí, porque eles podem, então dane-se, tem na mão, tá no arsenal, vão usar. E claro, existem coisas ainda maiores e mais potentes que criar porcaria de um buraco negro de antimatéria no seu inimigo? Tem sim. Os monoliths, no caso, os portais e mecanismos de transporte dos Necrons, e também tem outras funções, mas eles possuem em cima deles uma arma chamada chicote de partícula. O que é o chicote de partícula? Todo ao redor do monolith, ele consegue emitir energia como se fosse um chicote, por isso que é chicote de partícula, e ele faz algo parecido com a arma Gauss, só que diferente de usar calor e energia para isso, ele destrói o teu corpo a nível molecular, transmitindo a tua essência para outras dimensões, uma coisa básica, ele vai tirando tuas partículas e transmitindo elas para outro lugar. Simples, básicos e fácil, bem tranquilo de lutar contra, e é em toda 360 graus, ele pode ir onde ele quiser, e mata tudo que chega perto, extremamente balanceado. E também eles têm uma arma literalmente chamada de Raio da Morte. O que faz o Raio da Morte? tá no título. É um feixe de energia concentrado do monolith que atingir, quase certeza vai morrer. É um feixe de energia concentrado que vai destroçando tudo a um nível molecular. Não tem como tu sobreviver isso aí, seja feito do que for o teu material. Se tu for orgânico, tu vai morrer, não importa o tamanho da criatura, não importa a força, a não ser que seja algo também de outra dimensão, como alguma coisa de material, tipo um campeão do caos. Fora isso, tu vai de certeza virar uma poça de nada, e o que antes estava ali vai tipo se extinguir depois de um raio da morte de um monolith dos Necrons. Como eu disse, os Necrons, uma facção extremamente tranquila, pé no chão, nada overkill. E, claro, para aumentar ainda mais o poder de fogo, vocês sabem da história dos Necrons, já falei aqui no canal, vocês sabem que eles destruíram os Catan. Os Catan eram meio que um ser de outra, não é dimensão, é da nossa realidade, mas um ser fora da nossa compreensão. Para um humano, eles seriam considerados deuses, eles têm o poder de absorver a energia das estrelas, e os Necrons conseguiram fazer um jeito de se comunicar com esses Catan, e os Catan enganaram os Necrons e transformaram eles nessas máquinas que são hoje. E as máquinas que são hoje mandaram o dedo do meio para os Catans, e eles disseram: nós destruímos os deuses, porque eles conseguiram quebrar os Catan em fragmentos usando essas armas nada roubadas que a gente falou até agora. E depois de ter destruído os Catan, eles conseguiram fragmentar e prender a essência deles, porque um Catan, ele é indestrutível, ele não morre, não é uma coisa orgânica que nem eu e você, né? Lamentável, mas ele não vai morrer, mas tu consegue prender a energia do Catan e não deixar mais ela se unir, e com isso, esses fragmentos de energia absurdo, além de aumentar e dar poder à tecnologia deles, eles também podem soltar num campo de batalha para fazer umas alterações de realidade, desde levar todo mundo no campo de batalha a uma insanidade, porque os Catans entram na tua cabeça, desde criar antimatéria, que seria esse negócio que destrói tudo que encosta, em uma área gigante, e outros efeitos nada roubados e completamente ok e totalmente normais de acontecer. Quando tu destrói um deus, tu prende os fragmentos dele e tu usa esse fragmento como arma completamente
completamente tranquilo. Tu ali no teu Lemon Runs achando que era o tal, e o bicho vem com um literal fragmento de Deus. Temos uma certa diferença de nível de poder entre uma facção e outra. O bom é que essas coisas são raras, mas mesmo assim, quando tem uma no campo de batalha, os Necrons geralmente vão ganhar. E falando coisas raras que os Necrons quando usam, provavelmente eles vão ganhar. Para aumentar o efeito do negócio, os Catan, eles se alimentavam de estrelas, e as estrelas são uma reação de energia absurda, e os Necrons descobriram jeitos de absorver, conter e segurar essa energia de dentro das estrelas, e eles chamam isso de Aeonic Orb. O que é uma Aeonic Orb? Tem vários tamanhos, algumas são pequenas a ponto de botar dentro de um Necron, e quando o Necron morrer ou for atingido, tá no ponto X do campo de batalha, ele ativa. E o que ela libera? Ela libera uma mini explosão solar. Como? Tipo, não sei se você já conhece Solar Flare, que é tipo emite um amp, uma onda de calor e uma explosão. Pois é, eles fazem isso no campo de batalha, e pode estar matando um Necron, aí tu fica super feliz de estar ali espetando ele com a baioneta, e de repente começa a ativar um ti, 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 e dentro dele tem um desses, e pense numa explosão nuclear, basicamente isso aí, e vai devastar aquele setor do campo de batalha, queimar tudo que tá lá e destruir. Claro, felizmente, o calor disso aí é dissipado rapidamente, a energia é dissipada rapidamente quando a esfera abre, mas o que tá perto não vai sobreviver. É um mecanismo de explosão completamente ok, comparado aí com umas 2-3 granadas frag que tu tem na mão. Não, é bem mais que as tuas 2-3 granadas frag, é bem mais mesmo. Então, como eu disse, tudo relacionado aos Necrons é uma coisa balanceada. E agora, eu deixei para o final a arma mais roubada do 40.000. Se você conhece, deixa aí nos comentários. Não vale roubar, não vale ver o negócio primeiro. Fale aí o que você acha que é a arma mais roubada do 40.000. Meus amigos, os Necrons, eles possuem uma tecnologia chamada Celestial Orrery. O Celestial Orrery é um mapa em miniatura da galáxia. Em tempo real, ele se modifica e mexe conforme os planetas, os corpos celestes, as estrelas se movimentam ao redor da galáxia. Tá, eles têm um mapa. O mapa é a arma mais poderosa de todas. Aí que tá. O mapa, ele é meio que uma bonequinha voodoo da galáxia de verdade. O que acontece no mapa acontece no universo. Então, se o Necron vai ali no mapa e bota ali para destruir uma estrela, aquela estrela explode. Se o Necron bota ali que um planeta vai se chocar com o Sol, o planeta vai se chocar com o Sol. Eles conseguem mexer na fábrica, na organização natural do universo em si. Porque sim, porque eles podem. Caramba, que merda. Então quer dizer que se os Necrons quiserem destruir a Terra hoje, eles podem? Podem, não tem problema nenhum, nada impediria. Tá, mas então por que eles não destroem? Simples, ainda bem, graças ao Imperador, a dinastia dos Necrons que possui essa arma, eles são extremamente cabeça. Essa arma fica num mundo chamado Thanatos e é da dinastia Oruskar, e essa dinastia, eles se veem como guardião da vida e do balanço e do equilíbrio do universo. Por isso eles são os únicos que podem usar esse Celestial Orrery, e com isso eles utilizam mais para prever eventos, para espionar os inimigos,
pra guiar os outros Necrons, tipo, tu vai ser atacado aqui, tu vai ser atacado ali, o inimigo tá explorando o negócio, a gente tem que defender um planeta Tumba lá, ou tem alguma coisa muito errada acontecendo, tipo, o olho do terror tá se expandindo e destruindo a galáxia no meio, esse tipo de coisa. Eles vão intervir. Até recentemente o Trazyn foi até o Celestial Orrery para entender qual era a ameaça e o risco maior da galáxia, e por isso que ele foi para Cadia para tentar resolver o pepino antes que acontecesse. Não deu, falhou. Mas foi graças a essa ferramenta que ele usou para prevenir. Até eles quase não deixaram ele entrar, porque da última vez que ele foi lá ele roubou umas coisas. Quer dizer, dizem ele que ele roubou, ele disse que não, mas é palavra de um contra o outro. E em si, ele deu uma olhadinha no mapa, ele estudou bastante. Os guardas da casa Oruscar ficaram sempre ao redor dele, não deixaram ele ficar um segundo sem ser observado. E ele em si estudou o universo, os movimentos, esse negócio, só que ele percebeu que o maior risco era o olho do terror, e aí o olho do terror expandiu, não conseguiu segurar o negócio, mas poderia essa mapa em tempo real ser usado como uma arma para destruir qualquer inimigo no universo? Sim, mas eles não vão fazer isso, porque eles consideram que fazer isso vai trazer uma repercussão mais negativa do que positiva, alterar esse balanço natural do universo, vai causar tanta devastação e destruição que os Necrons não conseguem prever. Por isso eles evitam esse tipo de ação. Ainda bem mesmo. Ou talvez porque eles acham que é roubado demais. Finalmente chegou. Não, até aqui tava tudo certo. Usar outras dimensões e destruir as coisas partícula por partícula tá de boa. Mas usar um mapa para destruir algo de longe, não, aí é chato, aí não tem graça, aí não, isso aí não vale. Tá, tudo bem, cada um com suas regras. Em si, tu pode estar pensando, cara, se os Necrons são desse jeito roubado, por que eles não dominam o universo? Bem, você está certo, eles têm capacidade e poder de fogo para isso? Tem, mas de uma forma narrativa no 40.000, nenhuma facção nunca vai ganhar, porque senão o jogo acaba, né? Não tem mais graça, tem que ter guerra eterna. E os Necrons em si, a maioria deles está dormindo, e quando eles são ativados, meio que eles não são unidos. Então cada dinastia, cada líder meio que tenta se proteger contra outros Necrons também. Então eles nunca querem expandir e gastar recurso para se arriscar, ser destruído e dominado por outra dinastia. Portanto, por essa falta de união entre eles, e também porque qual é a graça de dominar o negócio se tudo que tu precisa tu já tem, porque são imortais e não comem, não tem sentido muito se expandir. Então por isso, os Necrons ficam numa forma mais passiva, apenas controlando e vendo o universo, do que e claro, defendendo seu território, do que ativamente se expandindo loucamente e tentando controlar a galáxia como um todo. Ainda bem, claro, se tu tiver um mundo Tumba, tá ferrado, e se um dia eles achar que está na hora de dominar tudo, também tá ferrado. Por isso, não tenha dó nem piedade, destrua todos, destrua os mundo Tumba, mas enquanto isso, os Necrons são aquela ameaça quieta que tá no canto, e é uma ameaça extremamente poderosa. Vejo vocês na próxima, e que o Imperador nos proteja.